Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é domingo, 18 de janeiro de 2015. Ora bem, este vídeo tem como intenção prestar, portanto, o meu auxílio aos alunos que vão ter teste de cálculo 3 na Universidade de Aveiro, e hoje vamos fazer uma viagem, digamos assim, pelos integrais duplos, coordenadas polares, cartesianas, inverter a ordem de integração. Também vamos pensar em integrais curvilíneos de primeira e segunda espécie, campos conservativos, cálculo de um potencial, cuidados a ter. Então, nesta primeira questão, digamos que é integrais duplos, vamos supor que temos aqui uma região, digamos uma região A, de elementos x, y, pertencentes a R2, tais que x² mais y² é menor ou igual a 4. Por outro lado, temos que y é maior ou igual que 1. E também, por outro lado, temos que x é maior ou igual do que 0. Então, em primeira análise, eu vou esboçar graficamente esta região A. Sendo assim, eu vou desenhar aqui, portanto, um sistema de eixos, digamos Y. Aqui será a origem, não é? Este é o eixo X. Aqui é a origem, digamos, O. Então, eu tenho aqui x² mais y² menor ou igual a 4, o que significa que eu tenho um círculo, não é? Da raio 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E, portanto, será, digamos toda esta região interior, não é? Interior, incluindo a fronteira, claro, interior, portanto, à circunferência, incluindo a sua própria fronteira. Depois, por outro lado, nós temos y maior ou igual que 1. Então, eu tenho aqui a reta y igual a 1. Y igual a 1. Assim, ou seja, y igual a 1, onde aqui tenho, digamos, a circunferência x² mais y² igual a 4. Por outro lado, o x é maior ou igual que 0. Então, isto significa precisamente, de acordo com aquilo que eu estabeleci, que, portanto, a interseção de x² mais y² menor ou igual que 4, y maior ou igual que 1, x maior ou igual que 0, vai me dar precisamente esta regiãozinha que aqui está. E vamos tentar, então, na primeira questão, exprimir, não é? Exprimir, digamos, a área desta região, mas em coordenadas polares. Em coordenadas polares, as equações transformativas são x igual a ρ cosseno de θ, y igual a ρ seno de θ, e o jacobiano é precisamente ρ. Então, o que se vai passar é o seguinte: nós temos aqui, digamos, o nosso raio vetor, começa aqui, estão a ver, e depois ele começa a variar entre a reta y igual a 1 e precisamente a circunferência, até preencher, digamos, toda esta região. Digamos que este raio vetor, digamos, vai ter, digamos assim, de uma maneira muito simples, o seu início aqui e acaba na circunferência. O ângulo vai começar aqui e vai naturalmente até π/2. Então, eu preciso mesmo saber aqui onde é que a reta y igual a 1 interseta a circunferência. Então, isto faz-se facilmente através de um sistema, não é? Eu tenho y igual a 1 e, por outro lado, tenho x² mais y² igual, neste caso, a 4. Por substituição, eu vou obter x² mais 1² que é 1, igual a 4, ou seja, eu vou obter x² igual a 3, ou seja, x há de ser igual a raiz de 3, por um lado, ou x há de ser igual a menos raiz de 3,
Isto significa precisamente, né, que eu tenho aqui, este pontozinho aqui será, digamos, em x a raiz de 3. Raiz de 3. Ora bem, aqui, claro, isto é a interseção, digamos, da reta. Aliás, eu não desenhei assim muito bem, porque a interseção verifica-se um bocadinho mais à direita. Mais à direita. Então vou aperfeiçoar talvez um pouco aqui o desenho, né? A interseção verificar-se aqui mais ou menos, estão a ver? Raiz de 3, e aqui claro que dá 1. É evidente que aqui dá 1. Então, de posse destes dados, quer dizer, o ângulo será este aqui, não é? Este ângulo, onde ele começa, não é? O ângulo θ começa aqui e depois vai até π sobre 2. Mas que ângulo é este? É fácil de ver, não é? É fácil de ver que a tangente de θ aqui, a tangente de θ, considerando aqui este triângulo retângulo, é precisamente igual a quê? É igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, é igual a 1 sobre raiz de 3, o que é o mesmo que ter, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Então, numa circunstância destas, o θ só pode ser igual, se é raiz de 3 sobre 3, o θ neste caso só pode ser igual a π sobre 6. Π sobre 6. Π sobre 6. Então, sendo assim, o que já sabemos, o nosso θ, isto em polares, o nosso θ varia de π sobre 6, não é? π sobre 6 até precisamente π sobre 6 até π sobre 2, e agora o nosso ρ vai variar segundo, não é? O biquinho do ρ está na reta y igual a 1 e vai até à circunferência. Mas quando vai até a circunferência, digamos, é sempre constante. É o raio da circunferência, que neste caso é fácil de ver que é 2. É 2. O problema está mesmo aqui, digamos, na variação do ρ segundo a reta y igual a 1. Mas segundo a reta y igual a 1, e atendendo, não é, a estas equações transformativas das coordenadas polares, facilmente, portanto, nós vamos obter que ρ, dado que y é igual a ρ seno de θ, vamos obter que ρ seno de θ é precisamente igual a 1, ou seja, ρ há de ser igual a 1 sobre seno de θ. Então, agora escreveria aqui 1 sobre seno de θ. Claro, não posso esquecer do jacobiano, que é ρ, dθ. Seria assim, desta maneira, não é? Que eu exprimiria, digamos, esta área em coordenadas polares, através deste integral que eu vou designar por i. Seria assim, não é? Seria desta maneira, portanto, que eu iria exprimir, portanto, esta área. Então, agora, pensemos em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas, é evidente que este i há de ser igual ao integral, e aqui é fácil, não é? Porque o nosso x vai variar entre 0 e a raiz de 3, 0 e a raiz de 3, e agora o nosso y vai variar entre 1, não é? E a circunferência. Ou seja, o y vai variar entre 1 e a circunferência. Eu preciso chegar, portanto, à equação da circunferência, que é x² mais y² igual a 4, e preciso explicitar o y, ou seja, y² há de ser igual a 4 menos x², de onde eu vou ter, não é? Por um lado, y igual a mais raiz de 4 menos x², e por outro lado, eu terei y igual a menos raiz de 4 menos x². Portanto, aqui é preciso um pouco de cuidado. Se eu tenho y igual a mais, y igual a menos, eu vou escolher o mais porque, digamos, que esta partezinha da circunferência é positiva, não é? Está acima do eixo de x. Então, escrevo aqui a raiz quadrada de 4 menos x², e agora aqui basta-me escrever dy dx. Agora, vamos supor que eu queria inverter a ordem de integração. Se eu inverto a ordem de integração, então isto quer dizer que este nosso i
há de ser igual a um integral duplo, não é? Um integral duplo, e eu, na vez de ter aqui dy dx, passarei a ter um dx dy. Mas também é fácil de ver que o nosso y, não é? Vai variar, digamos aqui, estão a ver? Vai variar entre 1 e precisamente este pontozinho que aqui está, que é o raio da circunferência, e o raio da circunferência é 2, quer dizer, o y vai variar entre 1 e 2, o y. O x, o nosso x, quer dizer, vendo assim, neste sentido, o x começa em 0 e vai até aqui à circunferência, ou seja, x começa em 0 e agora, da mesma maneira, explicito aqui o x na circunferência, né? E como é fácil de entender, eu vou obter x igual à raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Quer dizer, poderá ter o sinal mais x ou poderá ter, digamos, o sinal menos, não é? Quer dizer, menos a raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Então, qual dos dois devemos escolher? Repare-se que esta partezinha que a gente quer também da circunferência está, digamos, na parte positiva, digamos, se eu considerar aqui o eixo x, estão a ver, assim, na parte positiva. Então, o que eu vou fazer é colocar aqui a raiz quadrada, não é? De 4 menos y ao quadrado. Então, seria desta maneira que eu faria este exercício 1. Então, agora, numa segunda questão, vamos interessar-nos por integrais curvilíneos de primeira e segunda espécie. Então, vou passar para aqui e vamos supor que eu tenho o integral curvilíneo de primeira espécie. Primeira espécie. O integral curvilíneo de primeira espécie nada mais é que o integral de uma função, digamos, f de xy, e aqui aparece-me, digamos, um ds, onde este ds é, digamos, um comprimento de arco infinitesimal. Eu poderia estar a demonstrar como é que este ds se pode encontrar, mas também é fácil de entender, não? Quer dizer, por aceitação, mas eu vou mesmo demonstrar até. Quer dizer, se eu tiver esta função aqui explicitada numa forma y igual a um f de x, isto é fácil de se encontrar, que eu desenho aqui um sistema de eixos, não é? E então desenho aqui, digamos, o nosso y igual a f de x, e eu quero aqui descobrir aqui um comprimento infinitesimal de arco. Vamos dizer que este comprimento é tão pequeno, mas mesmo tão pequeno, que eu lhe vou chamar ds. Se é tão pequeno, é evidente que aqui vai estar, digamos, um dx e aqui vai estar, digamos, um dy. Fácil de entender, penso eu. Então, como isto é muito pequeno, mas mesmo muito pequeno, digamos, estamos a trabalhar com valores infinitesimais. Isto quer dizer que o meu ds, pelo teorema de Pitágoras, né, o meu ds ao quadrado há de ser igual ao dx, como estão a ver, ao quadrado, mais o dy ao quadrado. Então, o ds há de ser a raiz quadrada, né? E aqui só posso colocar o sinal mais porque o ds é um comprimento de arco. Os comprimentos de arco são positivos. Então colocarei aqui dy ao quadrado mais dx ao quadrado. Quer dizer, agora eu preciso mesmo é ter digamos, uma fórmula mais satisfatória para isto. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar precisamente este dx ao quadrado em evidência, ou seja, dx ao quadrado. É evidente que eu aqui vou obter dy ao quadrado sobre dx ao quadrado mais 1. Ou seja, ainda isto é o mesmo que ter, dado que dx ao quadrado pode cancelar com a raiz, eu já posso fazer isto, não é? Posso colocar este dx para fora do sinal da raiz, dx. Mas, agora, se eu atender aqui às propriedades das potências, repare-se que eu ter dy ao quadrado sobre dx ao quadrado, isto é o mesmo que ter dy, não é? Sobre dx assim ao quadrado. Mas repare-se, o que é o dy dx? É precisamente o y', não é? É o y', digamos, ao quadrado, mais 1.
Então digamos que este integral se pode exprimir quando a função está assim, não é? Y igual a um f de x, calcula-se muito facilmente fazendo, digamos, fazendo desta forma, f de xy, ds, que é a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, y' ao quadrado, não é y ao quadrado, é y' ao quadrado, mais y' ao quadrado, portanto dx. É evidente que a curva, não é? Também esta curva pode estar parametrizada, quer dizer, eu ter, digamos, o y em função, digamos, ser um y de t, em função de um parâmetro t, e o x também em função de um parâmetro t, um x igual a um x de t. Então este integral que aqui está se poderá escrever de uma outra forma. Há de ser o integral onde, digamos, o nosso x e este y são substituídos por, digamos, y de t, x de t, ou seja, um f de xt, não é? De xt, y de t. E agora aqui eu também poderia demonstrar, mas pronto, para o vídeo também não se tornar assim extremamente longo, isto será a mesma coisa depois a raiz quadrada de y' de t ao quadrado, mais x' t ao quadrado, dt. E pronto, isto é um integral, digamos, curvilíneo de primeira espécie. Repare-se que temos aqui uma função que é uma função escalar, e aqui temos, digamos, um produto mesmo vezes um ds. Ora bem, eu vou dar aqui um pequeno exemplo, seja, por exemplo, calcular este integral de x mais 4y levantado a 3 meios, ds, onde calcular este integral curvilíneo, x mais 4y levantado a 3 meios ds, sobre o arco de parábola, de parábola y igual a x quadrado, com um x entre 1 e 0. Ora bem, aqui é muito fácil, porque repare-se, eu posso fazer, como x está entre 1 e 0, faço já x a variar entre 1 e 0, coloco aqui o x mais 4, este y está a tomar valores sobre a parábola, pelo que eu vou obter por substituição de y por x quadrado, levantado precisamente a 3 meios, e aqui vou ficar com o meu ds, que eu posso optar aqui, porque está tudo muito simples, precisamente por 1 mais y' ao quadrado dx. Repare-se que se y é igual a x quadrado, isto quer dizer que y' é igual a 2x. Então, 2x ao quadrado. Então vou apagar aqui este y' ao quadrado, e o que eu vou aqui escrever, é precisamente 4x quadrado. 4x quadrado. Então isto será o mesmo que ter, o integral que vai de 0 a 1, não é? De 0 a 1. E agora vou obter aqui x mais, repare-se que x ao quadrado levantado, portanto a 3 meios dá-me x ao cubo, mais x ao cubo, raiz quadrada de 1 mais 4x quadrado dx. Então, isto será o mesmo que ter, então, como estava a dizer, este é o mesmo que ter, então, este integral parece difícil, mas não é assim tanto. Repare-se que isto será o integral de 0 a 1, não é? De 0 a 1. Eu poderei colocar aqui o x em evidência e vou obter 1 mais x quadrado, 1 mais x quadrado,
Aliás, eu aqui, portanto, estes exercícios foram um pouco tirados da minha cabeça. Aqui faltou-me aqui o 4. Aqui o 4, reparem, aqui é 4 vezes isto, então falta aqui um 4, que já o coloquei. Então ficarei aqui com 1 mais 4, estão a ver? X, a colocar o X aqui em evidência. Talvez seja melhor eu apagar isto novamente e colocar X mais X mais 4, X ao cubo, portanto, X ao cubo. Colocando aqui o X em evidência, vou obter 1 mais 4x quadrado, que multiplica por 1 mais 4x quadrado, como estão a ver, levantado a um meio, dx. Isto é o mesmo que ter ainda, o integral de 0 a 1, de x, e agora aqui, como tenho, digamos, a mesma base, expoentes diferentes, dou a mesma base, somos expoentes, para obter 1 mais 4x quadrado, e isto levantado precisamente a 1 mais 1 meio, que é 3 meios, dx. Ou seja, isto será o integral de 0 a 1 de 1 mais 4x quadrado, dando assim melhor aspecto, não é? Levantado a 3 meios, vezes x dx. Repare-se que este integral é um integral do tipo u levantado a m, u'. E porquê? Com m diferente de menos 1. Repare-se que a derivada de 1 mais 4x quadrado é precisamente 8x. Então coloco aqui 8x e coloco aqui 1/8. Então o integral agora será 1/8 de 1 mais 4x quadrado, não é? 1 mais 4x quadrado. Isto levantado precisamente a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Ora, 3 meios mais 1 até é 5 meios, não é? Seria assim. E isto entre, precisamente, 1 e 0. Ou seja, isto seria o mesmo que ter 1/8. Este 5 meios pode saltar para fora, será 2/5, não é? 2/5. E agora vou substituir precisamente o x por 1. Quando substituir o x por 1, vou obter 4 mais 1, que é 5, não é? 5 levantado a 3 meios mais 1, que é 5 meios, menos a substituição de x por 0. Eu vou ficar com 1 levantado a 5 meios, que é 1. Então seria isto, não é? Este 2 podia cancelar com este 8, para eu obter aqui 1 sobre 4. Aqui era 4 vezes 5 dava 20, não era? 20. E ficaria aqui com, digamos, uma raiz quadrada, não era? De 5 à quinta. 5 à quinta menos 1. Já agora, dando assim um melhor aspecto, e para aqueles que talvez tenham um pouco de dificuldade disto, não sei, isto seria a mesma coisa que ter, reparem, este 5 à quinta é 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5, menos 1. Isto apenas me queria dizer que eu posso saltar para fora da raiz com estes fatores, onde, digamos, o expoente é igual ao índice, para obter 5, este salta para fora, este também salta para fora, 5 vezes 5 dá 25, 25 raiz de 5, menos 1, e agora, se quisesse, colocaria 25 raiz de 5, menos 1 sobre 20. E pronto, seria desta forma que eu calcularia este integral, não é? Este integral curvilíneo de primeira espécie. Vamos pensar agora no integral curvilíneo de segunda espécie, seja, por exemplo, o integral de um px dx mais um qy xy dy. Repare-se que isto que está escrito é o mesmo que eu ter, reparem bem, o integral, digamos, de pxy, vírgula, q, xy, isto tudo assim dentro de parênteses, portanto, eu até poderei pôr aqui assim um parêntese maior, estão a ver? Isto aqui é um par ordenado, e agora ficaria aqui com dx
dy. Estão a ver? Então, se fizerem o produto escalar, este ponto que eu vou aqui colocar é, digamos, um produto escalar. Produto escalar. Então, se fizerem este vezes este, vai-me dar pxy dx, mais este vezes este, o que me vai dar qxy dy. Às vezes, isto aparece de uma outra forma, porque este P e este Q, digamos, podem ser as coordenadas de um certo campo F. Estão a ver? F. Produto escalar. Este dx dy nada mais é, quer dizer que um dr. Um dr não tem dificuldade, é digamos, um elemento infinitesimal de um vetor extremamente pequeno, dr, onde aqui estará dx e onde aqui estará dy. Estão a ver? Então aparece assim dr. Isto aqui é um integral, digamos, curvilíneo de segunda espécie. Então, vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, este integral. O integral, eu quero calcular o integral ao longo da curva C, de uma curva C, de um y dx mais um x dy. Onde esta curva C é, por exemplo, a circunferência x² mais y² igual a 4. Quer dizer, eu quero calcular, eu tenho uma circunferência, né, de raio 2, e o que eu quero é calcular, digamos, este integral, digamos, curvilíneo, é a circulação, portanto, de um campo, vá lá, ao longo desta curva. Quer dizer, eu começo aqui e depois venho e torno ao ponto de partida. Aqui está um raio, este raio aqui é um raio 2. Ora bem, eu poderei fazer aqui uma coisa, eu poderei, quer dizer, caminhar na curva desta maneira, quer dizer, nesta maneira é no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, ou poderia caminhar no sentido dos ponteiros dos relógios. Mas vamos caminhar no sentido contrário. Para isso, eu vou fazer x igual a 2 cosseno de θ, e y vou fazer igual a 2 seno de θ. Porquê é que eu faço isto? Eu faço isto porque, repare-se, eu aqui posso dividir esta equação por 4 para obter x² não é, sobre 4 mais y² sobre 4, que há de ser igual a 1. Quer dizer que isto é o mesmo que ter x sobre 2, estão a ver, ao quadrado, mais y sobre 2, estão a ver, ao quadrado, igual a 1. E aqui não é fácil, não é difícil de entender que cabe perfeitamente a fórmula fundamental da trigonometria, que é o cosseno quadrado de t, não é? Mais o seno quadrado de t. E isto é igual a 1. Quer dizer, o que é que eu fiz? Fiz x sobre 2 igual ao cosseno de t, daí eu ter x igual a 2 cosseno de t, e fiz y igual a 2 seno de t. Ora bem, então daqui eu tiro facilmente que o meu dx, que é a diferencial de x, é igual a menos 2 seno de t, dt. E o meu dy há de ser igual a 2 cosseno de t dt. Agora a questão. Porquê é que eu estou a andar assim? Porquê é que eu estou a andar assim e não estou a andar assado? Vamos supor que este é o tempo. Repare-se, quando t é zero, qual é o valor? Que valores apanha x e y? É só chegar aqui. Quando t é zero, cosseno de 0 é 1, x é igual a 2, y é igual a 0. Eu estou no ponto, digamos, 2, 0. Estou aqui. Este ponto aqui é o ponto 2, 0. 2, 0. Depois, digamos que o tempo avança. E vamos pensar que o tempo é π sobre 2. Π sobre 2 como número real. Π sobre 2. Aqui é igual ao cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. Então avancem para aqui. E fiquei aqui, quer dizer, fiquei aqui precisamente no ponto 0,2. Como estão a ver, o tempo avançou e eu também ando assim. Então estou a andar num sentido contrário aos ponteiros do relógio. Tudo bem até aqui. Então, tomando esta transformação,
esta mudança que eu fiz aqui, parametrizando, portanto, a circunferência, este integral há de ser o integral de 0, não é? De 0 até 2π do nosso y, e o nosso y é 2 seno de t, como estão a ver, vezes o dy, que é 2 cosseno de t, 2 cosseno de t, 2 cosseno de t dt, mais o nosso x, e o nosso x, como estão a ver, o nosso x é 2 cosseno de t. Aliás, eu poderia optar, porque depois também tenho que, eu aqui penso que me enganei, porque é y dx, é y dx, se é y dx, se é y dx, y dx, então aqui houve um erro, não é? Y dx, porque está aqui, não é? Y dx há de ser 2 seno de t que multiplica por menos 2 seno de t, ou seja, isto vai ser precisamente menos 4 seno quadrado de t, estão a ver? Menos 4 seno quadrado de t, dt. E agora vem x de y, o x, isto vai mudar x de y, ou seja, 4 cosseno quadrado de t, dt. Ora bem, é isto que me está a dar, não é? É isto que me está a dar. É isto precisamente que me está a dar. O que é que eu agora vou fazer aqui? Eu agora o que faço, vou colocar, digamos, este 4 em evidência, ou seja, o integral de 0 a 2π, não é? De 0 a 2π, 4 em evidência, aqui vou obter cosseno, não é? Quadrado de t, menos o seno quadrado de t, menos seno quadrado de t, dt. E agora eu posso facilmente saltar com este 4 para trás, ou seja, 4, integral de 0 a 2π. Agora, bom-me lembrar, é bom integrar isto, dá muito trabalho, não é? Estão a ver? É bom que a gente saiba as fórmulas. Reparem que o cosseno de 2x é precisamente igual ao cosseno quadrado de x menos o seno quadrado de x. Então, sendo assim, isto que eu aqui tenho é precisamente o quê? É o cosseno, não é? De 2t dt. Então, agora a integração está muito simples, porque isto é igual a 4. O integral de cosseno é precisamente menos seno. Eu vou colocar aqui antes menos, estão a ver? Menos seno de 2t. E isto que divide por 2, não esquecer. E isto entre 0 a 2π. Então isto ao mesmo tempo menos 2. E agora ficarei com um seno, como estão a ver, de 4π, não é? Menos o seno de 0. Mas o seno de 4π, como período no seno é 2π, é o mesmo ter seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, isto vai me dar 2 vezes 0. Isto dá 0. Quer dizer, isto leva-me a pensar, reparem, isto leva-me a pensar que, neste caso, eu parti deste ponto, não é? Eu parti assim de um ponto, eu parti aqui deste ponto, dei uma volta completa, estão a ver? E digamos que o trabalho é 0, é nulo. Será que o campo, então, é conservativo? Será que este campo é conservativo? Que campo? Está aqui. Aliás, o campo, reparem, nós tínhamos o integral, não é? Ao longo da curva C de y dx mais x de y, que eu posso transformar, digamos, no integral ao longo da curva C de, neste caso, yx e aqui dx dy. É isto que nós temos em mente, e este aqui seria, digamos, o nosso f, não é? O nosso f. Isto aqui seria o nosso dr. Será que este campo é conservativo? Será que este campo é mesmo conservativo? Reparem, se ele for conservativo, e dado que tenho aqui um pxy dx mais um qxy dy, então o que é que tem de acontecer para ele ser conservativo? Tem que acontecer que o dq, este dq em ordem a x, terá que ser igual ao dp
em ordem a y, em ordem a y. É isto que tem de acontecer. É isto que tem de acontecer. Mas agora o dq dx é fácil de ver que o dq, este é o p, não é? Este é o q. Que o dq dx é precisamente igual a 1, não é? A derivada de x em ordem a x é 1. E a derivada de p, que é y em ordem a y, é 1. Realmente o campo é conservativo. Se o campo é conservativo, isto significa-me, quer dizer que se eu estou num ponto A e quero ir para um ponto B, isto é independente, né, do trajeto que eu tomo. Posso ir através de uma reta, posso ir através de uma curva, etc, 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 como eu quiser. Ora bem, aqui, digamos, o que é que eu fiz? Então quer dizer que o trabalho só depende das posições iniciais e finais. Só depende das posições iniciais e finais. Então o que é que isto quer dizer? A posição inicial é igual à posição final, daí o trabalho ser nulo. Nós também podíamos fazer isto calculando um potencial para o campo, não era? Podíamos. Nós temos aqui, digamos, temos aqui, o que é a função potencial? Será uma função b de xy, não é? Nós temos o nosso campo que é f, e o nosso campo f é y de x. O que é esta função, digamos, potencial? Há de ser uma função. Há de ser uma função tal que o dv dx, estão a ver, só pode ser igual a y. E há de ser também, quer dizer, esta função, o dv dy, só pode ser igual a x. Então, tendo conhecimento disto, eu posso dizer que o meu dv, vá lá, é igual a um y dx. Ou seja, o meu v há de ser igual a quê? A quê? O y, digamos, é independente de x, há de ser igual a xy, mais uma certa constante, k. Esta constante k terá que ser uma constante, estamos a integrar em ordem a x, o y, digamos, funciona como constante, há de ser um k de y. Então, derivando, né, este v agora em ordem a y, como é que será? Há de ser, há de ser x mais um k' de y. Mas para aquilo que nós dissemos, né, isto que aqui está, terá que satisfazer, terá que ser igual a x, onde o meu k' de y é igual a 0. Se o meu k' de y é igual a 0, isto significa que o meu k de y é igual a uma constante k, onde este k pertence a r. Eu posso tomar, quer dizer, há vários potenciais, eu posso tomar um potencial para o campo, neste caso que já o tinha aqui, será precisamente fazendo este ky, que era uma constante igual a 0, o potencial será um vxy, não é? Precisamente igual a xy. Então, eu começo aqui neste ponto 2, 0, estão a ver? 2, 0, porque o raio da circunferência é 2, penso eu que era, exato, é 2, e tenho que chegar ao ponto 2, 0, quer dizer, o trabalho, né? Este trabalho a circular do FDR ao longo, né, deste campo a circular ao longo da circunferência, há de ser igual ao potencial, posição final, né, que é 2, 0, menos digamos, o potencial na posição inicial, que é 2, 0. Evidentemente que isto me dá 0. Ora bem, havia uma outra maneira de ver que realmente isto que aqui está, que era y dx mais x dy, isto é uma diferencial exata. Isto é igual à diferencial de xy, e o problema estava resolvido. E porquê é que era? Porque a diferencial de xy há de ser igual à derivada em ordem a x de xy vezes dx, mais a derivada em ordem a y do xy dy. Ora, esta derivada em ordem a x dá-me y, então ficarei com y dx, mais esta derivada em ordem a y dá precisamente x dy, cá está. E, portanto, também isto seria, digamos, mas era preciso ter um certo, digamos, afaro, um certo cheiro, para vermos que assim isto se tratava. Agora, a questão que eu levanto é isto. Será que isto é sempre assim? Vamos imaginar que eu tenho um campo f, que é igual a menos y sobre x quadrado mais y quadrado, vírgula, x sobre x quadrado mais y quadrado,
E vamos imaginar que queremos o trabalho, né, ao longo também, digamos, de uma curva C, que seja ela uma circunferência, esta curva C, uma circunferência, a mesma, porque não, x² mais y², né, mais y² igual a 4. Igual a 4. Igual a 4 será esta circunferência de raio 2. Já sabemos parametrizar, já sabemos isso tudo. Então tenho aqui este campo FDR que vai ali circular. Em primeiro lugar, vejamos uma coisa. Será que este campo é conservativo? Será que este campo é conservativo? Será que é? Ora bem, vamos lá ver se este campo é conservativo. Então, eu para ver se este campo é conservativo, eu vou tomar isto aqui como o meu PXY. Isto aqui como o meu QXY. Então vou derivar o dq em ordem a x. Também poderia calcular o rotacional, mas eu vou antes derivar o dq em ordem a x. Isto há de ser igual a x² mais y² ao quadrado, x² mais y² vezes a derivada de x, que é 1, menos x, a derivada de x² mais y² em ordem a x, que dá precisamente, como sabemos, 2x. Vamos ajeitar as contas. Isto vai-me dar x² mais y² ao quadrado. Aqui vai-me dar x² mais y² menos 2x². Ou seja, o que eu vou obter então é precisamente este x² menos 2x² dá menos x² mais y² sobre x² mais y² ao quadrado. E agora vou derivar o P em ordem y, quer dizer, este meu primeiro P, o dP em ordem y, dP em ordem y. Vamos derivar então, há de ser da mesma maneira, x² mais y² ao quadrado, como estão a ver, ao quadrado, e agora será x² mais y² vezes a derivada, neste caso estamos a derivar em ordem y, de menos y, o que dá menos 1, coloco aqui, não é? Menos. E agora será menos y, não é? Menos y, derivada, portanto, de x² mais y², que me vai dar precisamente 2y. Ora, vou fazer aqui as contas. Isto vai-me dar x² mais y² ao quadrado. Eu aqui vou obter precisamente menos x² menos y² menos 2y². Menos 2y². E pelos vistos tenho aqui um erro que eu já vou ver. Bem, o erro foi uma distração. Eu quando derivo, reparem, em ordem a y, neste P em ordem a y, ficarei com x² mais y² ao quadrado. Depois vou ficar com x² mais y² derivada de menos y, que dá menos 1. E depois é menos, mas como está aqui o sinal menos, fica aqui mais. Reparem bem, mais. Então isto será igual, precisamente, a menos x² mais y² sobre x² mais y² ao quadrado. Então há uma coisa, o campo, quer dizer, a derivada de Q em ordem a x é igual à derivada de P em ordem a y. Então as pessoas concluem campo conservativo. Quero calcular, portanto, que a circulação deste campo ao longo desta curva. Então vou calcular um potencial, tudo bem? E vão calcular o potencial. Já tem aqui o F, não é? O F é igual precisamente, tenho que ir lá acima, é igual a menos y
menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado. E aqui era x, não era? Sobre x quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem. Então, quer dizer, para calcular o tal potencial, que é um vxy, uma função escalar, que é uma função escalar, nós já sabemos que o dv, não é? dx satisfaz, é igual a menos y sobre x quadrado mais y quadrado. E sabemos que o dv dy só pode ser igual a x sobre x quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem. Então, o que é que se faz numa circunstância destas? Já sabemos que o nosso dv, não é? Há de ser igual a menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado dx. E agora queremos o v. Então integramos isto em ordem a x. Mas para integrar isto em ordem a x, quer dizer, eu vou fazer a integral, não é? De menos, posso colocar este menos cá para fora. Menos y aqui. Aliás, eu vou manter o y, o menos lá dentro. O menos lá dentro. O menos lá dentro. Menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado dx. E agora a questão é esta: como é que eu vou integrar isto? Repare que estou a integrar em ordem a x, o y é uma constante. Se o y é uma constante, isto há de ser um arco tangente. Vejamos, isto há de ser igual, isto há de ser igual. Vou colocar aqui precisamente o y ao quadrado em evidência. Y ao quadrado. Aqui vou ficar com 1 mais, aplicando aqui as regras das potências, ficaria com x quadrado sobre y ao quadrado, ou seja, x sobre y, não é? X sobre y. Isto aqui ao quadrado. É evidente que aqui tenho menos y, não é? E isto aqui é dx. Repare-se que isto é o mesmo que ter integral. Coloco aqui 1 mais x sobre y, não é? Ao quadrado. Menos y sobre y ao quadrado dá menos 1 sobre y, que eu posso colocar aqui. É a mesma coisa. Se fizerem as contas, é a mesma coisa. É tal e qual a mesma coisa que se eu colocasse aqui este y está em denominador, e este y cancela com este quadrado e dá a mesma coisa, dx. Então, reparem, isto nada mais é, agora se souberem as derivadas, não é? O arco, a derivada do arco cotangente do u é precisamente igual a menos u' sobre 1 mais u quadrado. Então, isto vai-me dar precisamente igual ao arco, não é? Arco cotangente de y sobre x, mais uma constante, não é? Uma constante, já sabemos que esta constante há de ser uma constante, quer dizer, uma função de y, porque estamos a integrar em ordem a x e o y funciona como uma constante. Então agora vou derivar isto aqui em ordem a y. E isto tem que ser parecidíssimo a isto. Então vamos lá. Derivando isto que aqui está em ordem a y, isto há de ser, por isto que eu aqui disse, menos a derivada de x sobre y em ordem precisamente a y, o que vai dar menos x sobre y ao quadrado. Notem que x é uma constante, é como se eu estivesse a derivar x vezes 1 sobre y sobre 1 mais x sobre y ao quadrado, devido a isto, não é? Ou seja, x quadrado sobre y ao quadrado. Uma coisa é certa, eu já posso cancelar este menos com este menos. E vou adiantar um pouco, digamos, este serviço. Isto é o mesmo que ter x sobre y ao quadrado. Aqui dá y ao quadrado. E aqui vou ficar com x quadrado mais y ao quadrado. Mais, digamos, aqui esqueci-me, estou a derivar, aqui seria mais um k' de y, não era? Esqueci-me, peço desculpa, mais um k' de y. Então, isto há de ser igual, este multiplica por de cima e dá x. Eu já não coloco y ao quadrado, porque este depois vem para baixo e vou ficar com x quadrado mais y ao quadrado mais um k' de y. E isto tem que ser igual, como vimos, a isto que aqui está. Ou seja, a x sobre x quadrado mais y ao quadrado.
Ou seja, o k' de y é uma constante mesmo, uma constante, digamos, C, pertencente a R, porque k' de y deu-me precisamente, deu-me zero, adiantei-me, isto quer dizer, se me deu zero, que o k de y há de ser uma constante C, pertencente a R, eu posso tomar C igual a zero e fico com um potencial. Então já tenho aqui, digamos, a nossa função potencial, não é? A nossa função potencial seria logo aqui dada no início. Seria dada, quer dizer, o nosso V, não é? De xy, não é? De xy, seria precisamente dada por o arco cotangente de x sobre y. E então, eu agora, só por uma questão de estar a brincar um pouco com isto, reparem numa coisa, se eu tenho arco cotangente de 1 sobre x, por exemplo, igual a um y, o que é que isto me significa? Eu posso aplicar aqui, não é, a cotangente. Isto significa que 1 sobre x é igual à cotangente, precisamente de quê? À cotangente de y. Então isto quer dizer que 1 sobre x, não é, é igual a 1 sobre a tangente de y, não é? A tangente de y. O que é que isto me quer dizer? Isto quer dizer que a tangente de y, não é? Reparem bem, a tangente de y há de ser igual a 1 sobre x. Então, isto significa-me que eu ter 1 sobre x, como estão a ver, isto significa-me precisamente que eu ter, se 1 sobre x é igual à cotangente de y, e se a tangente de y é igual a 1 sobre x, então isto significa-me que, aqui penso que 1 sobre x é igual à cotangente de y, ou seja, 1 sobre x igual a 1 sobre tangente de y. Isto está mal. Isto significa-me precisamente, se 1 sobre x é igual à cotangente de y, isto significa-me que 1 sobre x é igual a 1 sobre a tangente de y, de onde eu posso concluir que a tangente de y é igual a x. Isto quer dizer então que eu ter tangente de y igual a x é o mesmo que ter y, não é? Y igual ao arco tangente de x. Quer dizer, quando me aparece aqui 1 sobre qualquer coisa, não é? Eu, se der aqui, digamos, uma cambalhota, fico com x sobre 1, quer dizer, na vez de ficar com cotangente de y, eu posso ficar, digamos, com, na vez de ficar com arco cotangente, repare-se, eu posso ficar com arco tangente. Então, eu, se tenho arco cotangente de 1 sobre x igual a y, isso significa precisamente que isto é o mesmo que ter arco tangente, né? Arco tangente de x igual a y. É precisamente, portanto, a mesma coisa. É precisamente a mesma coisa. Isto quer dizer então que eu, se quisesse, também podia escrever isto como o arco, não era? O arco tangente de y sobre x. Mas poderia manter assim, não faria mal nenhum. Isto foi só porque me lembrei agora na altura. Agora já temos aqui o nosso potencial. E, portanto, o nosso campo de força está a dar uma volta, não é? Uma volta completa. Onde é que ele está a começar? Podemos iniciá-lo no ponto 2,0. Vamos iniciá-lo no ponto 2,0. Portanto, isto há de ser, vai no ponto 2,0. Quer dizer, temos aqui, é o ponto 2,0. Vai dar uma volta completa. Dá uma volta completa. E chega ao ponto 2,0. Se é no ponto 2,0, quer dizer que o x há de ser 2, o y há de ser 0. E o y há de ser 0. Mas, reparem, eu agora estava a pensar de uma maneira, vou apagar isto
e vou pensar de outra maneira. Já chegamos aqui, portanto, ao nosso potencial, não é? A nossa função potencial. Vou apagar isto. Repare-se que eu estou a dar uma volta, né? Assim, esta volta completa. E começo aqui, eu comecei no ponto 2,0. Também podia começar aqui e dava uma volta completa. O que eu quero é dar uma volta completa. Então imagina aqui um ponto P. É assim mais generalista. Imagina aqui um ponto P. Que coordenadas tem este ponto P? Este ponto P há de ter como coordenadas aqui, digamos, um X e aqui uma coordenada Y. Aqui é igual precisamente Y sobre X. Reparem que Y sobre X, não é? Há de ser igual precisamente aqui. Há de ser igual à tangente de um certo ângulo θ. É melhor em tetas porque assim o θ está a variar, não é? Entre 0, o θ está a variar entre 0 e vai até 2π. Até 2π. Y sobre X é precisamente igual à tangente de θ. Então, eu ter arco tangente, né? Arco tangente y sobre x é o mesmo que ter arco tangente da tangente de θ, que é o mesmo que ter θ. Então, neste caso, o trabalho, quer dizer, agora o θ, tudo bem, o θ entre 0 para dar uma volta completa e 2π do nosso, digamos, não, isto aqui era a função potencial, peço desculpa, que é, digamos, transformado ao vxy nisto, há de ser o v, há de ser também o v θ, igual a θ. E isto há de ser precisamente igual a quê? Há de ser igual ao potencial final. O final, reparem, é quando o θ atinge, eu estava a escolher o integral, isto já tenho a função potencial, portanto, quando atinge aqui o 2π, portanto, v final, quer dizer, este v final é dado por θ, quando o θ é igual a 2π, menos o v inicial, quando o θ é igual, quando este θ é igual a 0. Quando este θ é igual a 0. Quando este θ é precisamente igual a 0. Quando este θ é igual a 0. Então isto vai me dar 2π menos 0. Que dá 2π. Quer dizer, o que é que isto significa? Significa-me, se tiverem, e se quiserem podem fazer o trabalho ao longo desta curva através de o integral de f dr, né? Que era o que eu estava para fazer, mas pronto, mas assim é mais fácil. Deu-me 2π, apesar do campo ser conservativo. E quer dizer, eu parti aqui de uma posição e cheguei à mesma. Porque é que, apesar do campo ser conservativo, o trabalho não me deu 0? Era este, digamos os cuidados a ter que eu aqui estava, portanto, a referir-me. É o seguinte, é que, repare-se no seguinte, é que as derivadas, o dq dx, estão a ver aqui, que me deu isto, e o dp dy, não são contínuas em 0. Não são, reparem, não são contínuas em 0. Que valor é que tem o dq dx e o dp dy, digamos, no ponto 0, 0? Eu ficaria aqui com 0 sobre 0, aqui com 0 sobre 0 não tem sentido. E para que, digamos, eu possa, digamos, quando a gente faz o rotacional, ou quando sabemos que o campo é conservativo, este campo tem que ter as derivadas, né? O dq dx e o dp dy têm que ser contínuas em toda a região, digamos, interior, não é? Em toda a região que é limitada pela curva. Em toda a região que é limitada pela curva. Ora, neste caso, o que é que está? O dq dx e o dp dy, de maneira alguma, são funções contínuas em 0, 0, e 0, 0 está dentro, não é, dessa região limitada pela curva. Caros amigos, isto, portanto, é mais um contributo para os alunos que vão fazer teste de cálculo 3. Eu espero não vos ter confundido com alguma ideia, com alguma coisa que escrevi. Isto foi feito tudo em cima
de joelho, imaginem este teste para correr alguns conceitos, e logo que puderem, imagine também integrais triplos, o Gauss e o Stokes. Então, meus amigos, isto é uma contribuição para o meu canal YouTube, para o grupo Conviver com a Matemática, e tenham todos um ótimo domingo. Bom domingo.